gostaria que você abrisse sua Bíblia em 3 textos da Palavra de Deus. Marcos 16, Lucas 16, Atos 16. E colocasse ali um papel, alguma coisa para marcar esses textos. Marcos 16, Lucas 16, Atos 16. Nós vamos ver sobre eu ouço vozes. E não é uma pregação espírita, tá? Eu ouço vozes, há clamores por todos os lados. Há um ecoar de vozes nos chamando. Há muitas vozes internas e externas, vozes que não nos fazem loucos ou com algum tipo de problema, mas vozes que em grande parte são criadas a partir de eventos externos. E outros tantos pela nossa consciência e experiências na vida. Ou que ecoam durante a nossa vida através de traumas que nós tivemos no passado. Traumas esses que estão ecoando e nos fazendo perder muitas coisas no futuro. Por exemplo, eu não sei porque Deus me colocou isso, mas eu creio que serve para alguém. Talvez a sua deficiência no seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu bloqueio em ter uma intimidade profunda com a pessoa do Espírito Santo, seja porque você tenha tido um problema com a sua mãe. Porque o Espírito Santo de Deus fala de cuidado, aquele que cuida, que conforta, que consola, que te carrega. E conscientemente ou inconscientemente nós associamos a pessoa da nossa mãe ou Espírito Santo. E às vezes nós temos algum bloqueio por falta de uma libertação nessa área. Nós temos um bloqueio com uma profunda intimidade ou uma busca profunda e um relacionamento profundo com o Espírito Santo por causa do nosso problema com a nossa mãe, e assim por diante. Ou experiências, dificuldades que eu tive no passado, na minha infância, passei necessidades, passei dificuldades, e hoje toda vez que falta alguma coisa, isso me traz uma ansiedade terrível, e eu não sei lidar com isso. Vozes que influenciam o nosso presente e que nos conduzem a tomar decisões erradas quanto ao futuro. A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da preocupação, a voz da insegurança, são vozes. Vozes que nós precisamos calar. Algumas delas nós precisamos calar, para ouvir outras. Eu quero lembrar você que existe uma voz que te dá orientação. Uma voz do seu bom pastor. O bom pastor que deu a sua vida por nós, Jesus. Uma voz que traz segurança, uma voz que traz abrigo, uma voz que traz paz. Eu queria que alguém apagasse as luzes, tem um vídeo que eu gostaria de ilustrar a isso. É a voz desse pastor. Algumas pessoas vão chamar, pode pôr alto, vão chamar essas ovelhas e elas não vão atender. Eles vão clamar, tentar chamar a atenção dessas ovelhas, mas elas não vão atender. De uma outra forma, as pessoas vão tentar chamar a atenção, coisas vão chamar a atenção e não vão ter a atenção dessas ovelhas. Elas continuarão fazendo o que elas estão fazendo. Mas quando ouvimos a voz do bom pastor e entendemos o que ele tem para nós, o seu amor, nós somos atraídos por seu amor, pela sua doce voz, pela sua presença. E a gente, quanto mais cheio dele, mais facilmente nós ouviremos a voz do bom pastor. E quando o bom pastor então chama, e quando o bom pastor clama, as ovelhas logo ouvem e correm para ele. A voz do bom pastor é ouvida por todas as ovelhas dele. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas atendem a voz do pastor. Se você é ovelha desse pastor,
você vai ouvir sempre a voz dele. Se você não é ovelha desse pastor, você está ouvindo todas as outras vozes que te levarão à destruição, perdas e morte. Porque no mesmo texto de João 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, o afastamento dele, estar longe dessa doce voz, te levará a um abismo da angústia, o abismo do vazio da alma, o abismo da depressão, o abismo da falta de propósito. Para que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu estou nesse lugar? O abismo da ansiedade, o abismo do medo, o abismo da insegurança, o abismo da desesperança. E se você ainda não é ovelha desse bom pastor, escute. Há uma voz de Jesus te chamando nessa noite, te dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha, vem para o meu pasto. Vou te levar para lugares que você ainda não experimentou, pastos verdejantes. E mesmo que você passe por um vale escuro, como a sombra da morte, você não tem medo de nada mais, porque eu estou com você. A minha segurança, o meu amor, está em você, está segurando você, está envolvendo você. A minha presença te faz restaurar relacionamentos quebrados. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. A sua voz, doce voz, o seu pastoreio me cura. O óleo da presença de Deus, a unção de cura vem sobre a minha vida. Em todos, o sozo, como nós ouvimos. Salvação do espírito, salvação da alma, salvação do corpo. E se você ainda não é ovelha desse bom pastor, escute. Essa noite ele tem chamado você. Ele está chamando você. Vem, filho meu, vem, filha minha. Seja a minha ovelha. Mas eu quero falar de outras vozes. Vozes que às vezes são mais difíceis de ser ouvidas. Vozes que precisamos de um alinhamento. Nos posicionar num lugar onde nós podemos ouvir. Nos posicionar na obediência para ouvir a Deus. E ouvir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um clamor que ecoa em vários lugares ao mesmo tempo e que tem o mesmo propósito. O primeiro deles é o clamor de Deus. Marcos capítulo 16, verso 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. É a voz de Deus dizendo: vão por todo mundo. Há uma voz nessa noite dizendo: saiam e vão para o mundo e anunciem esse evangelho do reino a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura nos dá identidade, nos dá poder e nos dá propósito. Aliás, o poder de Deus desceu sobre as pessoas para que eles fossem testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, quando descerem sobre vocês o poder, o Espírito Santo de Deus. Então, essa voz de Deus, ela diz: vão para todo mundo. E ela me dá propósito. Eu sei porque eu estou aqui. Ela me dá identidade. Eu sou filho de Deus, cidadão do reino. Ela me dá poder, porque tudo que eu vou precisar, porque tudo que eu vou necessitar para pregar esse evangelho, Ele já me deu. E não há maior objetivo na vida de um discípulo de Jesus do que anunciar o evangelho do reino. Nós não podemos desperdiçar nossas vidas com coisas menores do que o grande chamado de Deus. Há uma voz nessa noite, a voz de Deus dizendo: vão para todo mundo.
Saiam e anunciem o evangelho da salvação, as boas novas da salvação. As pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser salvas nos seus bloqueios emocionais, os seus problemas emocionais, as pessoas vão ser curadas no seu espírito e agora tem comunhão perfeita com Deus. Anuncie essa mensagem. E você foi chamado, eu e você fomos chamados para viver esse anúncio, a obedecermos esse clamor. Nós somos chamados para levar esse reino às gerações. A nossa geração é a nossa responsabilidade. Então, se nós nos achamos debaixo do governo de Deus, essa é a voz que nós temos que escutar. Essa é a voz que temos que escutar. Anunciem o evangelho do reino. Por quê? Porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Jesus comprou a nossa vida. Ele tem o direito sobre a nossa vida. Paulo diz assim: não vivemos mais para nós mesmos. Essa vida mesquinha, tão sem utilidade. Vivamos agora para Ele que nos amou e que comprou pelo seu precioso sangue. Nós somos transformados ou transferidos para o seu reino, no reino das trevas para o reino da luz. Nós somos feitura dele, a imagem dele, criado em Cristo para fazer boas obras. Esse é o propósito da nossa vida. Fomos criados para isso, para anunciar esse evangelho. E nós precisamos acordar para ouvir essa voz, acordar para ouvir essa voz. E a igreja então não pode ficar dormindo, a igreja não pode ficar mais adormecida, dormindo, né? Principalmente com essa luz assim meio, pode sentar, talvez acender essa do centro aqui, para ajudar mais, essa do centro, tá? Senão alguém vai dormir, irmãos, no culto. Talvez, eu não estou falando sobre esse tipo de sono, eu estou falando do sono espiritual. Já falamos aqui algumas vezes. A nossa obra tem sido fraca, morna. Jesus falou isso em Apocalipse 3,16. Vocês são mornos. E nós somos mornos porque a nossa intensidade da paixão por Jesus tem esfriado. A nossa paixão por Ele e pelas coisas dEle tem adormecido. A nossa paixão em ver as pessoas sendo salvas não existe mais. Então, isso diz assim, o texto diz em Apocalipse que isso traz náuseas em Jesus. Isso traz uma ânsia em Jesus. E nós precisamos ser quentes. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus e as suas causas. Precisamos ser apaixonados por Jesus e o seu reino. Uma vida morna, sem fogo, sem fervor, sem paixão por aqueles que se perdem, nos leva a estar distante de Deus. Talvez a gente não ama como Ele nos amou. João 3,16 e 1 João 16 falam sobre isso, 3,16. Ambos os trechos em 3,16 do livro e da primeira carta de João, falam sobre isso. Como que Ele amou a gente de maneira que enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. E João diz que nós conhecemos que somos discípulos através do amor. Então a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, seríamos conhecidos pelo amor. Não qualquer amor, mas o amor de Deus. Um amor que leva a gente a agir. Um amor que leva a gente a sair. Ouvir a voz de Deus. Deus está pedindo, Deus está clamando. E Jesus alerta que o amor de muitos esfriaria. Mateus 24. Talvez porque nós estamos criando muitas raízes nesse mundo. Talvez estamos dormindo porque nossas raízes nesse mundo estão mais profundas. Paulo diz em Colossenses 3, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, então a mente de vocês deve estar no céu, nas coisas do reino, não das coisas aqui na terra. Porque a natureza velha de vocês já morreu, e agora a nova está escondida em Jesus, dentro de Jesus, em Jesus. Ela é revestida dos céus, ou como Mateus 20, verso 6,
capítulo 6, versos 19 a 21, quando Jesus diz: não ajuntem riquezas, não se enraizem com as coisas desse mundo, porque a traça, a ferrugem e o ladrão vão roubar essas coisas, mas acumulem tesouros no reino de Deus. E nós estamos vivendo dias assim, muito preocupados com as coisas da nossa vida, com as coisas do nosso mundo. E Jesus um dia falou para os discípulos: olhem, parem de olhar para vocês, para o estômago de vocês, ergam os olhos e vejam os campos estão brancos. Há um clamor de Deus dizendo: os campos já estão brancos. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Nós estamos invertendo os valores e ajuntando tesouros na terra, ao invés dos tesouros no céu. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos nos alinhar às vontades de Deus, até o ponto de a gente não amar a nossa própria vida mais do que a morte. Por quê? Porque você nunca vai morrer. Você ganhou vida eterna. E o que Deus deu a você, ninguém pode tirar. Você está na mão de Jesus e ninguém pode tirá-lo de lá. Tudo é liberado quando nós obedecemos. Todos os recursos, todos os dons, toda a unção, quando obedecemos, quando ouvimos e obedecemos, as coisas acontecem. Então ouça o clamor de Deus nessa noite. Há um segundo clamor, o clamor do inferno. Há um clamor do inferno, sim, há um clamor no inferno. Lucas 16, versos 27 a 29. Jesus conta ali a parábola do rico e do Lázaro. Rico, ele tinha muito, ele não repetia nada, e na porta da casa do rico havia um homem doente, pobre, necessitado, chamado Lázaro. Ambos morreram, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o seio de Abraão, que é a simbologia do céu. E sabe, eu já ouvi uma frase uma vez, alguém dizer isso, que algumas coisas que existem no inferno precisam existir na igreja. Algumas coisas que existem no inferno deveriam existir na igreja. Quer ver? Diante desse texto que nós lemos, e diz assim o texto, não lemos, citamos. E o rico disse: então eu imploro, pai Abraão, mande Lázaro até minha casa, ou a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, para que eles não venham também a esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Então, diante desse texto, o inferno, algumas coisas que o inferno tem que a gente precisa ter. Primeiro, o inferno, existe uma visão clara da realidade espiritual. Existe um inferno, existe um céu. Existe uma separação entre eles. Existe um abismo entre eles. Existe um grande abismo impossível de ser transitado. Existe uma visão clara da realidade de tormento e de morte, e de paz e de bênção. E não viver o ide, e não ouvir o que o inferno está clamando, e dizendo: preguem, não deixe que outras pessoas venham para esse lugar. No inferno existe uma consciência da própria condição. O rico sabe que ele fez coisas erradas. O rico é a figura de alguém que não temia Deus, não amava Deus e não se importava com as pessoas. O rico é a figura daquele que não está aí com as coisas de Deus. Ele não tem o seu coração voltado para o reino de Deus e as coisas do reino de Deus, mas para as coisas que são enraizadas nesse mundo. E aí o inferno tem a consciência da sua própria condição. Eu estou aqui porque eu sei que eu fiz errado. E o céu, e ele tem consciência daqueles que estão no céu, foram salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus.
Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus diz: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Ganha o mundo e perde a sua alma. Então, enquanto o rico acumulava bens e tesouros, rico acumulava tesouros no céu. Ele sabia que estava no inferno por causa da sua colheita. Ele plantou e colheu. No inferno existe separação. No inferno existe a preocupação com a salvação dos demais. No inferno existe espírito de urgência missionário. Por favor, alguém desça até minha casa e fale aos meus irmãos. Alguém, por favor, anuncie o evangelho àqueles que ainda estão vivos. Há uma urgência, o inferno clama. Ouça a voz do inferno. É como se ele estivesse falando para nós: preguem, por favor. Aqui é um lugar de tormento. Aqui é um lugar para ninguém. Nós precisamos estar. Vocês precisam anunciar o evangelho. Vocês precisam falar de Jesus. Vocês precisam falar do reino. Jesus é aquele que desceu do céu. Ele pode falar das coisas do céu. Mas Jesus também morreu, e a Bíblia diz que ele foi ao Hades, ao inferno. Ele pode falar das coisas do inferno. Mas ele ressuscitou. E ele pode falar para a gente o que existe no céu e no inferno. E sabe, nós não precisamos ir para o inferno, porque ele experimentou o inferno por nós. E as pessoas que não conhecem a Jesus não precisam experimentar o inferno, porque ele experimentou o inferno por nós. E nós precisamos anunciar o evangelho do amor. Ao último clamor, estou terminando, é o clamor dos homens. Atos 16, versos 6 a 10. Uma viagem missionária de Paulo. Ora, o texto diz assim, verso 16, capítulo 16, verso 6. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Veja só, o Espírito Santo de Deus impedindo que eles fossem para alguns lugares. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia. E esse homem estava orando e dizendo assim: venha a Macedônia e nos ajude. Venha a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para pregar o evangelho ali. Uma visão de homens clamando. Há um clamor dos homens. Há um clamor de todas as pessoas. E às vezes elas nem percebem que estão clamando. Há pessoas que estão dizendo assim: eu não quero o seu Jesus. Mas ela no fundo ele está dizendo: por favor, me fale dele. Existem aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas no mundo, nesse momento, que nunca ouviram falar de Jesus. É 46% da população mundial. Nunca ouviram falar do evangelho. Pior que o cenário está na Ásia, que é 60% das pessoas na Ásia nunca ouviram falar de Jesus. Segundo a organização Focus on the Family, 70 mil pessoas morrem todos os dias sem terem escutado sobre o evangelho de Jesus. 70 mil. Até meia-noite desse dia, 70 mil pessoas morrerão sem ouvir que Jesus salva. E quando ouvimos os clamores dos homens, nós temos que ter a certeza que nós somos a solução para eles. As pessoas da nossa cidade estão clamando para que a gente pregue o evangelho a elas. Como eu disse, às vezes elas nem se apercebem
nem se apercebem que estão clamando. Mas é verdade, eles estão pedindo, eles estão clamando. Então, voltando ao texto do Paulo, quando ele ouviu o clamor dos homens, eles correram para a Macedônia. E lá encontraram uma mulher chamada Lídia, que foi a primeira convertida da Europa. E Lídia era uma mulher, era uma empresária, e ela teve um papel fundamental na implantação da igreja naquele lugar. E a sua família toda se converteu naquele dia. E muitas vidas se converteram através de Lídia. Uma jovem escrava, nessa viagem à Macedônia, que possuía um espírito maligno de adivinhação, foi liberta naquela viagem. Ela foi liberta daquele espírito. E por conta disso, os donos dessa mulher, ou dessa escrava, que se aproveitavam porque ela era um espírito maligno de adivinhação, eles provocaram o poder público para prender Paulo e Silas. Eles foram presos. E aí, quando estavam no cárcere, um terremoto terrível aconteceu, as portas da cela se abriram, e o carcereiro tem suicídio. E Paulo diz, estavam lá Paulo estava no fundo da prisão, eles gritaram: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E esse carcereiro, que tinha problemas sérios de identidades, e estava tentando o suicídio, ele se converteu, e toda a família dele se converteu, e toda aquela prisão se converteu, porque alguém ouviu uma voz, a voz dos homens, clamando por ajuda. Nós podemos ouvir a voz dos homens, nós podemos ouvir a voz do inferno, nós podemos ouvir a voz de Deus, de onde saem todas essas vozes. A gente tem que aguçar nossos ouvidos, a gente tem que pedir isso a Deus: Deus, me fale, grite no meu ouvido, tire essa surdez espiritual, aviva o meu coração, me dê uma paixão pelas pessoas que estão se perdendo, usa a minha profissão para ganhar vidas para Jesus, usa o meu tempo, usa cada minuto da minha vida, em cada instante, para onde eu for, numa farmácia, no mercado, para anunciar o teu evangelho. O Senhor vai te encher de poder, o Senhor vai liberar sobre você os dons, vai ativar os dons necessários para isso. Porque o Senhor quer que a gente faça a vontade dEle, e a vontade dEle, o clamor dEle, é para salvar as vidas que ainda estão longe dEle. Há muitas pessoas nessa cidade morrendo, se suicidando, sem esperança alguma, porque nunca ouviram, ou não ouviram, a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Paulo diz assim: quem enviarei? Ou o profeta Isaías, quando teve um encontro com Deus, ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Porque essa é uma tarefa minha e sua, não é tarefa dos anjos, não é tarefa de outro ser, é a tarefa minha e a sua, anunciar esse evangelho que um dia chegou na nossa vida, ou anunciar o evangelho que chegou hoje na sua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você disse: eu quero ser a ovelha desse pastor Jesus, eu quero andar com esse Jesus, você deve anunciar isso. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir que o Senhor nos batize com um batismo de amor, vamos pedir que o Senhor abra nossos ouvidos, vamos pedir que nossa atenção aguce para essas verdades. Marcos 16, Lucas 16, Atos 16, Deus, o inferno e os homens, eles clamam, eles pedem, eles gritam: preguem o evangelho,
anunciem as boas novas de salvação. Amém? Orem uns com os outros, ore com as pessoas aí perto.